Gente, que coisa estranha. Minha internet não caiu, mas do nada tudo ficou congelado. Pessoal, me desculpa. Oi, Léo, tudo bem? Do nada a minha tela ficou congelada. Casa de promotor de justiça. É horrível. Internet ruim, sem dinheiro. Mas tudo ok agora, espero que sim. Tudo bem, Bruno? Esperando o pessoal chegar. Durante um certo tempo, fiquei na casa de um amigo meu, esse defensor aí, Leonardo Cunha. Porra, outra internet, né? Internet de rico, né? Casa de defensor. Casa de promotor, a internet cai toda hora. Pois é. Na verdade, sou promotor de justiça com salário ruim, aí eu tenho que dar aula, né? Para tentar completar a renda. Esperando o pessoal chegar aí. Eu estava falando. Continua o assunto, professor. Vou continuar. Chega de papo furado. Que eu estava falando sobre a inviolabilidade domiciliar. E eu disse, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, num julgamento do recurso extraordinário, ele entendeu que a polícia continua autorizada a invadir a casa de suspeitos quando há fundadas razões de que um crime esteja sendo lá cometido, como é o caso do tráfico de drogas, que é um crime permanente, é uma ação duradoura, e o próprio artigo 300 de 3303 do CPP diz que enquanto não cessar a permanência, considera-se o autor do fato em flagrante delito. Agora, eu não sei se vocês leram os últimos informativos do STJ, até porque, vou voltar à tela, num dos informativos do STJ, houve uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que essas fundadas suspeitas, as fundadas razões que justificam a invasão domiciliar da casa de um suspeito de tráfico de drogas sem autorização do morador, não se confunde com a simples correria dele ao avistar a polícia, nem denúncia anônima. Vou passar para vocês os acórdãos. Repetindo, o Supremo Tribunal Federal decidiu: a polícia continua com autorização de invasão domiciliar na casa de traficante de drogas, porque é um crime permanente, desde que ele tenha fundadas razões. Embora essas fundadas razões não signifiquem a simples correria desse autor do fato ao avistar a viatura. Por exemplo, ele pode ser um rapaz traumatizado com ações policiais. A mãe dele morreu, por exemplo, num tiroteio com a polícia. Então, ao avistar a polícia, ele sai correndo, mas isso não é justificativo de que ele tenha uma grande probabilidade de ser traficante de drogas. Aliás, o STJ, como eu disse, decidiu isso. A polícia, ao chegar numa comunidade, viu uma pessoa se levantar e correr. E com base nisso, a polícia invadiu a casa dele e encontrou drogas. O STJ disse que as fundadas suspeitas que o Supremo admite para invasão domiciliar não se configura com a simples correria do suspeito ao avistar a viatura policial. Além disso, também denúncia anônima não justifica a invasão domiciliar sem consentimento do morador. Se o policial recebe, olha, doutor juiz, recebi uma denúncia anônima de que João é traficante de drogas e por isso invadi, arrombei a casa dele. Denúncia anônima não significa fundadas suspeitas, fundadas razões que o STF exige para invasão domiciliar sem consentimento do morador, sem autorização judicial. E vou passar para vocês os acórdãos. Na verdade, Davi, isso é muito casuístico, né? Isso é muito subjetivo. A princípio, se você tem uma ordem para parar e você continua correndo, eu acho que já são fundadas suspeitas, fundadas razões para persegui-lo e ir invadir a sua casa, porque não é uma simples correria, é uma desobediência. E desobediência é crime do artigo 330. E se você está cometendo crime, você está em fundadas suspeitas de um crime talvez mais grave, como é o tráfico de drogas.
Mas repetindo, o Supremo autorizou a invasão domiciliar com fundadas suspeitas, é esse recurso extraordinário, só que o STJ decidiu que a simples correria do suspeito não configura fundadas suspeitas, então se a polícia invadir a casa e apreender a droga, a apreensão ela é ilícita. É esse recurso especial 1.574.681. E o segundo acórdão foi na penúltima jurisprudência, no penúltimo informativo do STJ, RHC 83501, que diz que também denúncia anônima não justifica, não autoriza a invasão domiciliar, porque não configura as fundadas suspeitas para a sua invasão, o arrombamento da casa sem autorização judicial. Mas vamos ao que interessa, porque a Constituição diz que cabe invasão em flagrante delito, nós vimos e recapitulamos, ou, mais importante, durante o dia por determinação judicial, que é o mandado de busca e apreensão. Então, voltando aqui, é o nosso tema, inclusive, de hoje. Mandado de busca e apreensão coletivo é possível? Um mandado genérico é possível? Então, você verá que a Constituição diz que o mandado de busca e apreensão, ou seja, autorização ou determinação judicial, só permite a entrada sem consentimento do morador durante o dia. Essa é a primeira controvérsia. Então, sublinha dia, porque dia não é um conceito astrofísico. Não é o primeiro raiar do sol e o último fio do sol se pondo no horizonte. Na realidade, o conceito de dia está no artigo 212 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil autoriza a prática de atos processuais das 6 às 20 horas. Repetindo, lá no artigo 5º, inciso 11, que diz que pode-se invadir por determinação judicial durante o dia, sublinha dia e faz remissão para o artigo 212 do Código de Processo Civil, que diz que o conceito de dia é dia útil das 6 às 20 horas. É por isso, por exemplo, voltando aqui a câmera para mim, é por isso que quando a gente tem essas operações da Polícia Federal da Lava Jato, normalmente as operações se iniciam às 6 horas da manhã. Ou seja, com autorização judicial normalmente expedida pelo Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, a polícia só pode cumprir essa autorização a partir das 6 às 20 horas, conforme o artigo 212 do Código de Processo Civil. E o objetivo do mandado de busca e apreensão que autoriza a invasão domiciliar sem consentimento do morador são vários objetivos, são várias finalidades do artigo 240, parágrafo 1º. Eu vou voltar à tela. Eu fiz questão de transcrever. Na verdade, proceder-se-á à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para. Ou seja, esse é o objetivo, essa é a finalidade. Prender criminoso, apreender coisas obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos do crime, apreender armas, descobrir objetos necessários à prova, qualquer prova da infração, apreender cartas, apreender vítimas dentro de uma casa ou colher qualquer elemento de convicção. Sem esse mandado de busca e apreensão para esses objetivos, o agente policial que invade a casa, repito, o agente policial que invade a casa sem consentimento do morador e sem autorização judicial para esses objetivos do artigo 240, parágrafo 1º, ele está cometendo crime de abuso de autoridade. Não custa nada fazer uma remissão desse artigo 240 para o artigo 3º da lei do crime de abuso de autoridade. Repito, artigo 3º da famosa lei 4898 de 65. Artigo 3º da lei 4898 de 65. Então, além dessa consequência penal, que ele responderá a um crime, tudo que ele
apreender também será considerada prova ilícita, porque prova ilícita é aquela prova produzida com desrespeito a uma garantia. E, no caso, um desrespeito, uma violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Voltando à tela. Quais são os requisitos desse mandado judicial? E aí vem a grande controvérsia. O artigo 243 do CPP, ele diz quais são os requisitos do mandado judicial de busca e apreensão que deve ser cumprido durante o dia. Indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo morador. Então essa é a grande dúvida, porque a legislação não pede para você indicar especificamente a casa que será invadida. O que o CPP exige é indicar o mais precisamente possível a casa a ser invadida. Então essa é a grande dúvida. A gente pode especificar, dentro do possível, como está no artigo 243, todas as casas de uma comunidade, porque nós sabemos que as comunidades do Rio de Janeiro são formadas por becos, ruelas, sem identificação da rua, sem identificação numérica da casa. Então, será que a gente pode expedir um mandado genérico? Olha, eu, juiz, autorizo a invasão de todas as casas da comunidade da Maré. Eu, juiz, autorizo a invasão de todas as casas do Complexo Alemão. Porque houve isso. Nós sabemos que houve isso, chamado mandado genérico ou mandado coletivo. Inclusive, foi isso que a intervenção federal do Rio de Janeiro pretendeu no seu início, um mandado genérico, coletivo, para invadir todas as casas de uma determinada comunidade, partindo da premissa que o artigo 243 não exige a especificação da casa a ser invadida. Vocês viram, vou voltar à tela. A lei exige indicar o mais precisamente possível. Como numa comunidade não é possível precisar com o nome da rua e o número da casa, será que nós podemos expedir esse mandado coletivo? Olha, como nós falamos no início, como eu disse no início, nós temos aqui no Rio experiências de mandados coletivos. Nós tivemos na ECO 92, nós tivemos na invasão do Alemão, em 2011, recentemente, com a morte de policial, houve um mandado coletivo para invadir Cidade de Deus. Então nós tivemos essa experiência. Juízes de primeira instância, dando essa interpretação elástica ao artigo 243, que diz que cabe ao juiz indicar o mais precisamente possível a casa a ser invadida, nós tivemos essas autorizações, esses mandados judiciais genéricos e coletivos. Mas, como eu disse no início, todos esses mandados foram derrubados no Tribunal de Justiça ou, se não no TJ, no Supremo Tribunal Federal. Todos esses mandados coletivos e as consequentes apreensões foram consideradas provas ilícitas pelo Supremo. E vou botar na tela o acórdão do Supremo. Mandado coletivo, inconstitucional, habeas corpus 91.610. Não é porque o artigo 243 seja tão genérico que o juiz pode, então, expedir um mandado coletivo. Quando o CPP diz que cabe ao juiz indicar o mais precisamente possível, ele tem que especificar a casa ou as casas a serem invadidas. Eu sei que numa comunidade a gente não tem nome de ruas ou número das casas, mas que pelo menos diga as casas entre a oficina do Zezé e Bar do João. Então você conseguiu especificar 4, 5 casas. Se você suspeita que a boca de fumo fica entre a oficina do Zezé e o Bar do João, é assim que você, delegado, e você, juiz,
deve autorizar a invasão, porque é assim que você consegue precisar o mais possível. Agora, não pode como a comunidade não tem nome de rua, nem número das casas, você autorizar todas as 50 mil casas de uma comunidade. Assim, repito, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Alguma dúvida sobre a possibilidade ou não do mandado coletivo? Só para finalizar, uma outra questão. Se o juiz ele autoriza a invasão domiciliar de uma casa especificada, rua tal, número tal, apartamento número tal, para apreender, por exemplo, a arma do crime, o que acontece se a polícia, ao apreender a arma do crime, acaba também descobrindo um e-mail, uma carta, vamos supor, o sujeito é um sujeito à moda antiga, ele ainda escreve cartas. Então, a polícia está autorizada a invadir a casa para apreender a arma e descobre uma carta em que o autor do fato confessa o crime. Ele pode apreender? E se a polícia apreender, essa apreensão é ilícita? Vocês entenderam a controvérsia? Porque a autorização judicial é para invadir uma casa e tem um motivo especificado, apreender a arma do crime. A polícia invade a casa, então, apreende a arma do crime, ainda encontra uma carta onde ele, autor do fato, confessa o crime. A apreensão da carta, que não está autorizada no mandado judicial, é uma apreensão válida? Ou essa apreensão também é prova ilícita? Ao contrário do que muitos imaginam, o Supremo já decidiu. É o que o Supremo chama de serendipidade. Teoria da serendipidade. Aberta não há dúvida, mas o problema é se ela estiver fechada. E se estiver aberta também, Davi, a sua autorização só permite que você apreenda a arma, não uma carta, seja fechada ou aberta. Então essa é a grande dúvida. E o Supremo recentemente criou, como eu estava dizendo, a teoria da serendipidade. E serendipidade significa aleatório. Então, o que o Supremo decidiu foi isso. Se a sua casa já não merece a proteção porque há uma autorização judicial para invadi-la, qualquer prova, ainda que não esteja no mandado, essa prova ela é válida, é a serendipidade, é o caso fortuito, é o fenômeno dessa situação de aleatório. Seria o juiz de primeiro grau, autorizando a busca e apreensão, invasão da casa, quebrando toda a privacidade e intimidade, e aí para apreender uma arma. Mas se a sua privacidade e a sua inviolabilidade domiciliar já foi relativizada, ela já foi autorizada para apreender a arma, a polícia, se encontrar outros meios, como carta, serendipidade de primeiro grau, a polícia pode apreender. Porque é aquela coisa, sem ser tão chulo, onde passa o boi, passa a boiada. Se você já entrou na casa para prender arma, você pode apreender qualquer objeto relacionado com crime. Porque é um caso fortuito, é uma serendipidade, é um fenômeno do aleatório, porque a sua casa estava protegida até o mandado judicial. Ainda que o mandado judicial viole apenas para prender arma, o mandado judicial quebrou essa privacidade. Então, não só a arma como estava especificada no mandado, como qualquer outra prova. Eu dei esse exemplo de carta, mas pode ser qualquer outra prova. Pode ser, por exemplo, a roupa suja de sangue, que não estava no mandado. E se for um diário íntimo? Léo, inclusive, escreveu o doutorado dele sobre isso, né, Léo? Assim, na Europa se discute isso, a gente até conversou, né? Porque toda a privacidade na Europa, existe um núcleo rígido, né? Como você mesmo escreveu, existe um núcleo essencial de intimidade que nem com autorização judicial pode se invadir, porque nesse caso você estaria, inclusive, criminalizando e produzindo provas contra o pensamento do réu, porque, ao contrário de uma carta que você escreve para terceiro, o diário íntimo você escreve para si próprio. Na verdade, é você pensar, e ao invés de pensar
para dentro, ao invés de você conversar com seus próprios pensamentos, no diário você bota por escrito, mas em nenhum momento você quis tornar aquele diário íntimo público. É o direito ao silêncio e um núcleo essencial, um núcleo duro da intimidade, porque ali você não tem uma conversa, uma expectativa de que aqueles pensamentos sejam exteriorizados. Mas isso não chegou no Brasil, não é, Léo? É uma boa questão, inclusive, para a prova de defensoria pública, né? Até que ponto a sua intimidade, a sua privacidade pode ser relativizada por autorização judicial? Uma carta pode ser lida com autorização judicial, porque a carta, aquela privacidade, ela é relativa, porque você escreveu uma carta para terceiro. Aquele conteúdo ele ia ser revelado para um terceiro. Então, com a autorização judicial, nós podemos acessar. Mas no diário íntimo, não. Como nós estávamos dizendo, no diário íntimo, na verdade, é uma conversa consigo mesmo, né? Não é com terceiro. Em nenhum momento você queria que essa conversa se tornasse pública, mesmo pública para uma pessoa só, para um terceiro. O diário é uma conversa íntima, com seus próprios pensamentos. E será que um juiz pode invadir os seus pensamentos? Ainda que esses pensamentos tenham sido colocados por escrito, como é o caso do diário íntimo. Mas, como eu disse, é uma discussão que se debate na Europa. No Brasil a gente não chegou a esse ponto. Mas esses alunos aí que estão fazendo EMERGE, estão se formando, é um bom tema, né? É um bom tema para a monografia. É a relativização do direito à privacidade. Até que ponto o Estado, o juiz, pode autorizar a invasão da sua intimidade, da sua privacidade? Será que chega um ponto, por exemplo, do seu próprio pensamento, da sua própria convicção, como é no caso do diário íntimo, que em nenhum momento houve a expectativa de tornar aquilo escrito público ou divulgado para terceiro? Será que o Estado, o juiz, pode invadir essa privacidade e usar isso contra o réu? Nos Estados Unidos parece que sim, né? A gente até discutiu isso, né, Léo? Parece que nos Estados Unidos sim, mas na Europa já está tendo um grande debate, uma grande discussão. Então, de novo, vale a pena vocês que estão estudando, fazendo monografia, pesquisar sobre essa questão. Mas, voltando aqui, serendipidade, vou mostrar o acórdão. A serendipidade ou o encontro fortuito de provas que não estão autorizadas no mandado, a serendipidade é uma teoria adotada pelo Supremo nesse habeas corpus 84.224. Como eu disse, HC 84224. Como eu disse, se o mandado já relativizou e excepcionou a sua privacidade, cabe ao agente policial não só cumprir o mandado, como também apreender qualquer objeto relacionado com o crime. Para finalizar, já prometi que ia finalizar, mas não finalizei, o mandado de busca e apreensão domiciliar é com autorização judicial, mas a revista pessoal no corpo da pessoa, ou no porta-mala, como nós vimos no último encontro, independerá de mandado. Está no artigo 244, 244. E também, ao contrário do que alguns imaginam, a revista Busca Pessoal em Mulher não é obrigatoriamente realizada por mulher, mas sim preferência, se não importar em retardamento. A busca em mulher, segundo o artigo 249, será feita por outra mulher, se não estiver relacionado com o crime. É fundada a suspeita de crime, né? Isso é fato. O artigo 244, que permite a revista pessoal ou busca pessoal, pressupõe prática de crime. Pressupõe que a pessoa esteja com uma arma ou com objeto que caracterize crime. Um crime normalmente permanente, como é o caso de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Então, há suspeita de que a pessoa esteja cometendo o crime ali.
guardando a droga consigo, portando uma arma de fogo, e aí ela pode ser revistada independentemente de mandado judicial, como prevê o artigo 244, ou se ela estiver com objeto de algum crime, por exemplo, extorsão. Inclusive, há 4 anos atrás, saiu inclusive na internet, no YouTube, uma agente policial que estava recebendo propina, crime de corrupção passiva, e aí foi um flagrante meio que armado, e as cédulas entregues pela suposta vítima estavam devidamente marcadas, e aí quando ela recebe, a agente policial recebe do comerciante aquelas cédulas, a corregedoria entra e quer revistar a policial que está com o dinheiro, que é objeto do crime de corrupção passiva. Aí até saiu no YouTube ela esperneando, dizendo que não seria revistada por homens, e no final, como não tinha outra mulher para revistá-la, ela acabou sendo revistada por homem. E depois ela impetrou um habeas corpus alegando que essa apreensão do dinheiro, objeto do crime de corrupção, seria uma apreensão ilícita. Mas, como eu disse, o artigo 249 e 249 diz que a revista, a busca pessoal em uma mulher, é preferencialmente por outra mulher, mas não obrigatoriamente. Se a diligência necessitar de uma mulher e isso importar em prejuízo ao próprio ato, a revista em uma mulher será feita por homem, como eu disse, artigo 249. E foi o caso. A defesa até alegou que, olha, quando a corregedoria chegou, sem mulher para revistar essa policial suspeita de corrupção, o que deveria ter sido feito era levar essa agente policial até a corregedoria, onde havia outras mulheres para revistá-la. E a polícia contra-argumentou muito bem. Nesse trajeto, ela poderia ter descartado o dinheiro. Na verdade, era R$100. E aí, para não ter essa possibilidade, o corregedor filmou a revista feita por um homem, onde na calcinha da policial suspeita estava o dinheiro. Se pode apreender sem maiores problemas através de mandar objetos não relacionados. É a teoria, como eu disse para vocês, da serendipidade. Não há nenhum problema. Teoria da serendipidade, que significa aleatório, que significa fortuito. Quer dizer, eu tenho mandado para invadir sua casa, para prender uma arma. Se na sua casa eu encontro a roupa suja de sangue da vítima, posso apreender também. Não há nenhum problema. É o que a gente estava explicando, né? Se você tinha uma privacidade que foi excepcionada com mandado judicial, com esse mandado, você pode apreender qualquer objeto relacionado com crime. Aliás, é isso que diz o próprio objetivo e finalidade da busca e apreensão. Vou colocar aqui de novo. Lembra-se? Artigo 240, parágrafo 1º. O próprio prender criminosos, mas o próprio H tem uma cláusula genérica, né? E normalmente os juízes colocam, né? Além de, por exemplo, prender criminosos, aprender coisas achadas, além de aprender armas, ele bota também letra H, colher qualquer elemento de convicção. Então, espero que eu tenha respondido. Boa pergunta, Moura. Boa pergunta, Moura. A serendipidade, a gente tem que ver também os limites dessa serendipidade, né? Mas eu posso adiantar para você que o Supremo já admitiu serendipidade para crime conexo e para coautor. Vou explicar. Crime conexo. A gente está investigando um crime de homicídio. Chega na casa dele para prender a arma e tem uma carta onde ele confessa uma ameaça anterior. Ou seja, ele ameaçou a vítima e depois a matou. A ameaça tem relação, tem conexão com homicídio. O Supremo diz que a serendipidade abrange, inclusive, provas de crimes diversos, desde que sejam conexos com o crime investigado. E a serendipidade também abrange coautoria, porque às vezes eu estou investigando X. O juiz autoriza a invasão domiciliar na casa de X. E na casa de X tem uma carta falando, poxa, eu cometi o crime com Y. O Y não era suspeito inicial, mas pela serendipidade, foi um encontro fortuito, aleatório. O importante é que a gente teve autorização judicial para invadir a casa de X e a gente conseguiu pescar, caiu na rede, o Y, que é coautor, ou provas de crimes diversos, desde que
tenham relação, os chamados crimes conexos. Ou seja, resumidamente, existe a teoria da serendipidade, e a gente tem que ver até onde vai os limites da serendipidade. O que eu posso dizer é que o Supremo já decidiu. A serendipidade vai até crimes diversos do mandado original, desde que sejam conexos, e serendipidade também abrange coautores que até então eram desconhecidos. Beleza? Eu falei que hoje a live seria rápida e acabou se estendendo, mas espero que em relação à invasão domiciliar, à inviolabilidade domiciliar, a gente tenha exaurido o tema, que a gente viu a hipótese de invasão domiciliar em caso de flagrante delito e em casos de mandado judicial, inclusive na hipótese de mandado genérico, inclusive com essa hipótese de abrangência da serendipidade, teoria adotada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, encerrando o tema, estou esperando eventuais dúvidas para a gente debater em conjunto. Alguma dúvida, pessoal? Uma pergunta hoje para saber a sua opinião. Leonardo, fala, Léo. O Léo é o chato. Fala, Léo. Deve haver mandado de busca e apreensão para revista em celas de presídios? Bom, não sei se você sabe, mas o Leonardo é o maior especialista em execução penal. Ele fez a pergunta, ele deve saber respondê-la. Assim, a meu ver, né, presídio é um espaço público e, consequentemente, o Estado tem um poder de polícia, independentemente de autorização judicial, né? Cela carcerária não está abrangida no conceito de residência do artigo 246 do CPP. Embora eu acho que você, como defensor, deve ter uma tese de que o réu que cumpre uma pena, o condenado que cumpre uma pena, ele só tem um direito privado, né? Que é o direito à liberdade. Os demais direitos continuam, permanecem, inclusive a inviolabilidade domiciliar, mas inviolabilidade domiciliar de cela carcerária, eu não vejo. Eu não vejo como isso pode ser aplicado. Aliás, a jurisprudência, salvo engano, autoriza a revista. Nós vimos recentemente a intervenção federal, em que integrantes das Forças Armadas fizeram revista em celas, independentemente de autorização judicial, porque, pelo artigo 246, cela de um presídio não é considerada residência nos termos do artigo 150 do Código Penal, 246 do CPP. No caso de escuta ambiental em cela, já vi julgados de necessidade de ordem judicial. Olha, na verdade, o que a gente tem em relação à escuta ambiental é que a regra geral, a escuta ambiental necessita de autorização judicial por causa do princípio da privacidade, da intimidade do artigo 5º, inciso 10. E todo o princípio constitucional, e esse princípio da privacidade está no artigo 5º da Constituição, inciso 10, só pode ser excepcionada, toda a garantia constitucional só pode ser relativizada com autorização judicial, salvo, e deve ser o caso, inclusive, da escuta ambiental em presídio, salvo no caso de cometimento de crimes. Porque no caso de cometimento de crimes, a escuta ambiental, o agente policial ou a vítima está agindo em estado de necessidade ou legítima defesa. Ou seja, você liga para minha casa exigindo falso sequestro, exigindo dinheiro para libertar a minha irmã, por exemplo, eu posso gravar. É a escuta telefônica ou escuta mental, qualquer caso. Eu estou agindo em legítima defesa. E o policial, quando ele faz isso, ele está em legítima defesa de terceiro. É só essa hipótese que eu conheço do Supremo Tribunal Federal, que admite escuta ambiental ou telefônica sem autorização judicial. É quando um interlocutor está cometendo o crime e, com a escuta, se ampara uma legítima defesa própria ou de terceiro. Mas aí já foge um pouco do nosso tema, né? A gente vai ter um encontro sobre isso depois. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso dormir? Olha, vou desligar então, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom,
Foi um prazer enorme estar com vocês novamente, debatendo questões polêmicas do processo penal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, convidem os seus amigos para serem meus seguidores. Conforme prometido, toda terça-feira a gente estará aqui. Salvo engano, o nosso próximo tema vai ser sigilo telefônico, né? Um sigilo telefônico, antecipação telefônica, gravação telefônica, escuta telefônica. Então, próxima terça-feira, 5 minutos depois do fim do Jornal Nacional, nós vamos nos encontrar aqui, nesse espaço virtual, para debater o próximo sigilo constitucional, a própria próxima garantia constitucional, que é a do sigilo telefônico, com a interceptação, com a gravação e com a escuta telefônica. E a gente pode abordar também a questão da gravação ambiental. Bem, pessoal, boa noite. Por favor, convide os seus amigos, estou fazendo jabá, vamos aumentar esse público aí, senão daqui a pouco eu acabo me desempolgando, desistindo de encher o saco de vocês aqui pela internet. Bom, boa noite. Até semana que vem. Obrigado.